Fala Abelardo, fala Abelarda, sejam bem-vindos a mais um Abelardo Entrevista. Antes de começar aqui mais um episódio com uma grande atleta, hoje uma atleta que já foi campeã brasileira, que tem grandes marcas, eu vou falar daqui a pouco. Antes só de entrar na parte principal desse bate-papo, peço para vocês deixarem o joinha no vídeo, que isso ajuda bastante a divulgar aqui o conteúdo. Se inscrevam no canal também, deixem um comentário aqui, falando sobre o episódio no decorrer dele, deixando sugestão de convidados que vocês querem ver e por aí vai. Quero, antes de tudo, também agradecer o nosso patrocinador desse projeto aqui, que é a Dobro, tá? Que tem aqui bons suplementos, ó. Esse aqui é um pré-treino, né? Aqui é um carboidrato, basicamente, o pré-treino, com nitrato. Nitrato é uma substância, né? Vamos falar assim, que tem na beterraba, que é um vasodilatador natural. Então, quem tiver interesse aos produtos da Dobro, o link está na descrição, tem o meu cupom de desconto também, e eu agradeço eles porque eles estão ajudando esse projeto aqui a continuar. Então, muito obrigado a Dobro, e quem tiver interesse, tem gel de carboidrato também, proteína, tem vários suplementos aí, certo, Abelardos? Então, vou deixar aqui ó, o produto da Dobro, agradecer aqui a Cleidiane. Para quem não te conhece, eu vou fazer uma breve apresentação antes da gente começar, né? A Cleidiane já correu aqui, para vocês terem uma ideia, as melhores marcas. Vou ler aqui na World Athletics, que eu não vou lembrar de cabeça. 800 metros, correu em 2 minutos e 4. Esse foi o tempo, né? 1.500, 4:19. 3.000 rasos, 9:46. 5.000 metros, 16:12. 10.000, 34:46. Aí tem um 10 km aqui que eu acho que é de rua, né? 34:45. 15 quilômetros, 57,55, a marca aqui. 10 milhas, né, que são 16 quilômetros, 59,44. Meia maratona, melhor marca da carreira, 1:16,22. E o 25 km, que é uma prova tradicional, que acho que ela existe ainda em Aracaju, né? 1:37,31. Foi bicampeã brasileira, só para vocês terem uma noção, na prova de 800 e 1.500. E ela corre bem do 800 até o 25 km, né? Faz grandes marcas em todas essas provas. Então, prazer te receber aqui. Antes da gente começar, só fala para o pessoal da onde você é natural, se quiser também falar a sua idade e há quanto tempo você corre, só para a gente dar uma introdução. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Cleidiane, né? Como o Dario já falou, Cleidiane Barbosa. Eu tenho 35 anos, né? Sou natural da cidade de Caraí, Minas Gerais, que é uma cidade que é no norte de Minas. E já tem já 14 anos já que corro profissionalmente, né? Já tem bastante tempo já, um tempinho aí já considerável, né? É um tempo bom já para Tempo dar bom. uma bagagem boa, né? Uma bagagem boa, Aí, dentro desses 14 anos que eu sempre... A minha ideia aqui é apresentar os atletas, né, numa primeira temporada, depois vim com alguns temas específicos, mas aí para o pessoal te conhecer melhor, como que foi o seu começo na corrida, por que você começou a correr, veio de algum outro esporte, como que foi bem o seu início assim mesmo? Sim, eu vou fazer assim um resumo assim de tudo que aconteceu, né? Nesse todo esse tempo. Eu sou natural da cidade de Caraí. E aí a minha mãe se separou, né, do meu pai. A gente morava também numa cidade de Minas, que era Sete Lagoas. E aí depois que ela separou, a gente foi morar com a minha avó, que é de lá, reside lá. E nisso eu fiquei lá uns 4, 5 anos. Quando eu fui para lá, eu estava com 11 anos, né? E aí chegou lá, trabalhava lá no sítio, né? Minha avó mora num sítio. E aí depois eu recebi um convite do meu tio para a gente poder vir morar em Belo Horizonte, né? Ele, devido lá ter pouca oportunidade assim de trabalho, ele chamou a gente para vir para Belo Horizonte. Aí eu peguei e vim, depois meu irmão veio, praticamente quase toda o pessoal que estava lá da minha família, minha mãe, todo mundo veio morar em Belo Horizonte para poder trabalhar, estudar, né? E lá em Belo Horizonte, passado um certo tempo, tinha um primo meu que chamava Jackson,
A gente morava num bairro lá, chamava Vila Nova, e lá tinha uma avenida que chamava Avenida Vilarinho. É uma avenida que ela tem 6 quilômetros, mais ou menos, de distância. E aí ele convidou, né, para poder fazer caminhada, correr. Aí todo dia ele na minha casa falava assim: vamos, Cleidiane, vamos lá, vamos correr, vamos fazer alguma coisa. Eu falava: ah, não, não vou. Aí teve um dia que eu decidi ir. Aí ele falou assim: ah, então nós vamos correr então. Aí a gente foi correndo. Acabou que eu fui no final da avenida, voltei e o meu primo ainda estava na metade ainda. E aí comecei a ir todos os dias, né? E depois disso ele parou, né? Não quis mais continuar, mas eu continuei. Aí corria segunda, corria terça, quarta, quinta, praticamente toda semana estava correndo quase todos os dias, né? E nisso eu conheci um outro amigo meu, que é o Lucas Lima, ele também é lá de Belo Horizonte. E foi engraçado assim o dia que a gente se conheceu lá na avenida, né? Porque eu já estava correndo já há um certo tempo, mas assim, não tinha contato nenhum com a corrida, não sabia como que era nem nada. Apenas estava fazendo assim para a qualidade de vida, porque eu gostava, né? E ele estava treinando à noite. E lá na avenida, ela tinha um canteiro central, onde que tinha um gramado que o pessoal corria, e em cada lado tinha uma calçada bem grande. E ele estava correndo do outro lado. E eu do lado de cá, do outro lado da calçada. E a gente foi correndo, correndo, e ele foi aumentando a velocidade dele do outro lado, e eu olhando, eu falei assim, ó, eu vou chegar antes desse rapaz e tal. Quando a gente chegou no final da avenida, a gente se encontrou, ele falou assim, não, vamos parar aqui que eu preciso saber seu nome, eu quero saber onde você mora e tudo, e quero pegar seu telefone, porque, menina, você corre bem demais, né? Me abordou assim e falou que tinha talento e tudo. Eu falei assim, nossa, esse rapaz deve ser meio doido, né? Não vou nem... Aí ele falou assim, ó, vou te dar meu telefone aqui, e aí qualquer coisa você me liga pra gente poder ir lá na assessoria lá do meu treinador, para ele te conhecer e tudo, mas você, ó, você corre muito, você tem que ir lá. Aí ficou esse telefone no bolso, levei para casa, ficou aí uns 2, 3 meses, aí estava lavando umas roupas em casa, vi o telefone, falei assim, ah, eu podia ligar, né? Aí liguei para ele e acabou que a gente combinou de se encontrar, né? Lá no parque da cidade, em Belo Horizonte. Aí chegando lá no parque também, o treinador, que era o Márcio Roberto Márcio, né? O pessoal chama ele assim. E ele, assim, a partir do primeiro dia que ele me viu, assim, ele já falou assim, nossa, essa menina tem tudo para correr e tem talento, e ela não vai ficar aqui na assessoria, eu tenho certeza. No primeiro dia que eu cheguei lá, ele falou isso. Aí foi, ele falou assim, ó, vai ter uma corrida e gostaria muito que você fosse, né? Comecei a treinar com eles lá. Tinha umas 2 semanas, mais ou menos. Mas a gente não vai fazer inscrição sua, não. Você vai correr comigo. No caso, o Roberto Márcio, né? Aí a gente foi numa corrida lá era de 10 quilômetros. A gente correu 4 quilômetros. Já, assim, de cara, né? Nessa corrida. Eu cheguei na frente da primeira colocada, que tinha feito inscrição e tudo. E daí para aí eu não parei mais, né? E começamos a ir nas corridas, a treinar e tudo. E aí foi evoluindo. Mas foi assim, uma coisa assim, muito rápida. Assim, isso aí tudo aconteceu dentro de um ano, praticamente, que tinha começado desde quando eu conheci o Lucas, até começar já a ir nas corridas e começar a ganhar um dinheiro e tudo, e ser profissional. E começar mesmo a carreira em si, né? Começar a mesma carreira em si. Só relembrando a idade, então, quando passou esse um ano e você fez o 4x1 na prova, você tinha que idade? Eu estava com 26, né? Com 26 já era uma marca, até hoje é uma marca boa, né? Assim na rua. Uns 20, não, eu falo assim, a idade que eu estava de 25 para 26 anos, né? Ah, não, certo. Então já era assim, é um dom natural, né? Queira ou não,
todo atleta de elite, ele, claro, treina muito, mas tem uma genética boa, né? Isso aí é fato, né? Se a pessoa ela não tiver também uma genética, ela vai treinar muito, ela vai até um determinado ponto e breca, né? Agora o atleta, ele sempre tem uma coisa a mais, ele já tem um resultado bom sem muito treino, depois coloca treino, melhora, que foi no seu caso, né? Sete Lagoas sai muita gente boa de lá. Frank Caldeira, o Johannes que estava aqui também veio de lá, né? Um lugar abençoado ali. É para lá de BH, né? Depois de Belo Horizonte, deve dar uns 100 quilômetros mais ou menos de Belo Horizonte. Uns 100 km de Belo Horizonte. 100 km, E a aí gente morou um tempo lá e depois eu fui lá para minha cidade, depois retornei de novo para Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é bom de morar, né? Cidade grande, tudo. É bom. E aí, quando você entrou assim, você ficou um tempo com ele, saiu e começou a competir na rua ou continuou nessa assessoria esqueci o nome dele, que você correu a prova? Márcio, você acabou de falar, Roberto Márcio. Roberto né? Márcio. Roberto Márcio. Você ficou um tempo ali com ele ou procurou alguma equipe para fazer teste ou entrou por conta já nas provas, depois que saiu dessa parte assim? Não, a gente ficou treinando assim um tempo, sabe? Ficou treinando aí uns 3, 4 meses mais ou menos, né? Mas assim, igual eu falei, no primeiro dia ele já falou que iria correr bem e tudo, né? E a gente começou a treinar lá, fazer uns treinamentos e tal. Com esse tempo aí eu já melhorei já mais uns 2 minutos, né? No que a gente estava fazendo nos 10 quilômetros, né? Então, quer dizer, já estava correndo já abaixo de 4 por quilômetro, que já é um pace bom, né? E aí, nisso, teve uma corrida que era na cidade de Montes Claros, né? A gente foi correr lá, eu, o Lucas e um pessoal. E lá, depois da corrida, né? Era uma meia maratona. A gente foi lá, correu e tal. E lá eu conheci uma colega minha que ela chama Fabrícia. Ela estava assim sem hotel e tudo para poder ficar, para poder competir lá, e a gente acabou se conhecendo. Ela falou assim: ó, Cleidiana, lá na minha cidade, em Governador Valadares, vai ter uma corrida lá, que é tradicional lá, e vai pagar uma premiação. Eu falei assim, ela falou assim: ó, se você quiser ir, aí você fica lá na minha casa, né? Eu falei assim: ah, tudo bem. Aí a gente combinou de ir. Ela falou assim: ah, mas se você quiser ir de trem. Eu falei assim: ah, mas tem um trem que sai de Belo Horizonte, vai até em Vitória, no Espírito Santo, ele passa por Governador Valadares. E aí eu peguei e fui, né, de trem, 7 horas de viagem. Chão, hein? Chão. De Belo Horizonte a Governador Valadares. Aí chegou lá, tinha um outro colega também dela, que corria também, que era de São Paulo, era o Marcelo, né? E aí, daqui a pouco a gente ficou lá e competiu. Eu fui 5ª colocada. Foi o meu primeiro dinheiro assim que eu ganhei numa corrida, que foi nessa. Ganhei R$ 400 na época, né? E aí, nisso, eu fiquei conhecendo o Marcelo, que era um colega dela também, que corria, né? E nesse meio tempo, a gente acabou se conhecendo. Eu falei para ele que eu estava treinando, mas assim, eu achava que poderia melhorar mais, né? Ele falou assim: ah, então eu vou começar a treinar você. Aí ele morava em São Paulo, eu morava em Belo Horizonte. Aí ele começou a fazer o treinamento, né? O telefone e tal. Eu sei que nesse meio tempo demorou o quê? Mais uns 4, 5 meses de treinamento. Consegui já correr já na casa aí dos 37, já estava correndo assim uns 10 quilômetros, né, na rua, com esse treinamento que ele passava e tudo. Acabou que depois a gente teve um relacionamento, né? Fui casada com ele durante 4 anos. E aí ele me passava o treinamento e aí comecei a evoluir mais, né? Com o treinamento que ele passava. Cheguei a correr menos do que os 37, fui chegando ali na casa dos 35 e pouco. Assim, foi coisa assim muito rápida mesmo, sabe? Muito rápida, um período de tempo assim bem rápido. Uma evolução assim bem evolução rápida, né? rápida, muito rápida. E aí até dentro disso, como que aconteceu de você correr várias provas assim menores, né? Porque o treino para correr um 800 e um 1500, são provas de pista, né? Que é meio fundo ali, é bem diferente de um treino de 10 km, de meia maratona.
quando que você descobriu assim que podia correr bem também prova curta, que tem que ter velocidade, né? Tem que ter Você velocidade. correu o 800 ali para 2:04, que é uma marca muito boa, ganhou até o Troféu Brasil. Aí quando que você percebeu isso, que conseguia correr, assim, você era uma coringa, vamos falar assim, conseguia correr bem do 800 até ali meia maratona, 25 km, foi por natureza ou sei lá, você viu uma oportunidade na pista? Algum clube quis que você corresse pista para que pista você pontua, né, no Troféu Brasil, faz pontos ali por colocação. Quando você descobriu essa parte sua de ter velocidade também, né? Para correr um 800 nesse ritmo tem que ser bem rápido. Bem rápido. Então, nessa época aí ainda não corria assim as provas de pista, não. Nessa época eu tinha começado apenas na corrida de rua, né? E aí, continuando a história, né, que nós vamos chegar lá, através do Marcelo, o que acontece? Aí depois disso ele foi morar em Belo Horizonte, né? A gente foi morar lá e tal. Aí começamos a treinar e assim, a gente não tinha patrocínio. Aí o que a gente fez? Começava, a gente ia na corrida, ele também corria bem na época, e aí a gente marcava de ir numa corrida, ia e ganhava, ele ganhava também um pouco, eu também ganhava. E nisso, com esse dinheiro, a gente foi gerando patrocínio, a gente mesmo, né? Aí corria em outros estados também, né? Tinha um outro colega da gente lá, na época não, ele que tirava as passagens pra gente, mas a gente pagava ele, né? Mas aí ele tirava sempre, tinha meses que a gente tirava 3, 4 passagens assim para outros lugares para poder correr, eu e ele. E aí foi indo, né? E aí nisso tinha uma corrida que era do circuito Bradesco, né? Todo mundo conhece esse circuito aí, que foi um circuito assim que na época era o Lauter Nogueira, que era o coordenador todo desse circuito. Era um circuito bom, forte, né? Era 6 quilômetros, tinha participação de estrangeiro, era uma corrida bastante forte. E tinha uma etapa em Sorocaba, né? E nisso o Marcelo falou assim, ó, vamos treinar pra gente ir nessa competição aí, a gente tá bem. Aí foi assim, a minha primeira corrida assim, num nível assim mais forte, assim, vamos dizer, né? E aí foi lá, chegamos lá, e foi correr, eu fui quinta colocada nessa corrida. E ali era muito rápido a Muito prova, rápido, né? Porque pagava bem. Pagava bem. Depois também o circuito patrocinou alguns atletas, né? Então era bem bacana essa época mesmo. Era bem forte essa Acho que competição. ganhava 5 mil primeiro, né? O primeiro colocado ganhava R$ 5.000. E eram sempre 6 quilômetros. Dava um pouquinho menos ou um pouquinho mais, né? Dependendo da etapa. Eu lembro que o meu tempo, acho que foi 20:25. Fui quinta colocada, 20:25. Era forte. Era bem rápido mesmo. E aí, nesse meio tempo, os primeiros colocados foram atletas estrangeiras, depois fui quinta colocada, não, fui quarta colocada, porque a quinta foi a Josiane Cardoso, uma outra atleta que era lá da região do Paraná, né? Também bastante conhecida. E aí acabei ganhando dela, né? E aí gerou toda essa conversa assim, né? Como que uma pessoa assim que nunca assim participou assim de uma competição já chegar assim e ganhar assim de uma pessoa igual era ela, né? Já era uma atleta já conhecida e também corria forte, né? Aí eu fui quarta e ela foi quinta, né? E corria esse tempo, né? E aí através disso eu conheci o Eduardo Nascimento, né? O Eduardo Nascimento, ele era coordenador de uma equipe lá em Brasília, que era a Gran Cursos. E aí, nisso, eu não sei se a Josiane corria já para ele, não sei se nessa competição, eu creio que sim. Já corria já para a equipe lá da Gran Cursos. E aí todo mundo acabou se perguntando, né, quem que era a Cleidiane, né, essa atleta aí que já chegou assim, já, né? Já foi quarto colocado numa competição forte, né, e tudo. E aí, através dele, ele convidou a gente para correr um revezamento, que é um revezamento que é do Pão de Açúcar, né, lá em São Paulo. E aí, só que no dia que ele convidou a gente estava com outra corrida marcada lá em Natal.
e já tinha comprado passagem e tudo. Ele falou assim, não, eu vou reembolsar vocês essas passagens, e aí você e o Marcelo correm o revezamento. Eu falei assim, então tudo bem. E aí ele pagou o hotel, pagou tudo, a gente combinou, né? E nisso eu fiquei conhecendo o Eduardo, né? Até só para o pessoal que às vezes não conhece, o Eduardo é um dos maiores corredores da história, né? Sim. Correu 1 hora na meia 1h00, maratona, isso. 1h00, 1h00:30, né? 00:30, mas correu mais de uma vez, né? Na casa de 1h00. Correu. Correu muito, é um cara das Correu antigas, muito. né? Até quero ver se ele vem um dia. Um dos maiores corredores da história, foi um dos maiores pacemakers, né? Que puxava a prova do mundo inteiro, que até o Fernando, que está aqui nos bastidores, estava me falando que ele chegou a treinar com o Haile, né? Uma época treinou com o Haile, para quem não sabe. Haile acho que todo mundo conhece também, Haile Gebrselassie, não sei como que fala o nome. E é um cara bem experiente no meio, né? Sim. E a Gran Curso foi uma equipe que fez muito sucesso, uma equipe que batia de frente ali, né? Com cruzeiro, com pé de vento, né? Era uma equipe muito grande. Todos os atletas passaram pela Gran Curso, Pela né? Gran Curso. O Giovanni, o Ederson. Na época era quase todos os que correm hoje, alguns que já pararam, todos correram pela Gran Curso. Pela Gran Curso. Isso. E aí pode continuar, só queria para o pessoal entender quem que é o Eduardo, que às vezes a pessoa não liga o nome, né? Sim. Se é um dos maiores que a gente teve, né, no atletismo. No atletismo. Então, aí ele convidou a gente para correr, a gente combinou e ele montou uma equipe no masculino, uma equipe no feminino, né? E naquele ano, acho que foi assim, um ano assim, foi surpreendente, né, o que ele fez, porque na época tinha a BMF, né? Tinha Marilson, tinha toda Joilson, tinha outros atletas da época que eram da equipe, corriam forte na pista, né? Também do outro lado, no feminino, tinha a Juliana, né? Esposa do Marilson também, uma super atleta, né? E outras também, a Cruz Nonata, todas essas outras atletas aí que corriam bem, né, na época. Então, para ganhar de uma equipe dessa, né, você já pensava, mas aí Eduardo sempre foi assim genioso assim na hora de montar assim, né? A gente não estava com um grupo assim que talvez naquele momento não tivesse assim, vamos dizer assim, o atleta não tivesse tanto nome, mas todo mundo estava em uma forma física assim boa, sabe, para poder competir. E aí acabou ele ganhando tanto no masculino e tanto no feminino. Ganhou os 2 revezamentos em cima de uma equipe, né, que era consagrada na época, né? A BMF, uma equipe forte, né? Foi por muito tempo a maior equipe de pista do país, né? Desde quando era Funilense antigamente, depois virou BMF. Sim. E aí a gente acabou ganhando no revezamento. E nisso eu falei para ele que a gente estava sem patrocínio e tudo. Ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um patrocínio para você e para o Marcelo, né? Não é um valor assim grande, mas só que quando tiver assim corrida em Brasília, em outros lugares, a gente vai ajeitando, né? Vai alocando aí cada um e é o que eu posso fazer agora. E aí a gente começou, e através disso que eu conheci o Eduardo, né? Tive esse contato com ele. Aí mais na frente, acabou que eu separei do Marcelo. E o Eduardo, a gente começou a fazer um trabalho junto, né? Começou a passar o treinamento, né? A gente começou a treinar. E aí que eu voltei, né, para essa competição na pista, saí um pouco da rua e fui para a pista, né? Que o Eduardo correu muito pista também, correu né? Bastante pista, né? Antigamente era normal eles correrem pista e rua, né? Pista e rua. Praticamente eu fiz assim um caminho no sentido contrário, né? Que geralmente o atleta ele começa na pista e depois vai para as provas de rua. E eu comecei nas provas de rua e fui para a prova de pista, né? E aí a gente começou a fazer os testes, né? A primeira competição que a gente fez foi esses 5 quilômetros, né? Que a gente fez na pista. E
E daí ele começou a colocar assim nas provas, Cleidiane, por que você não corre 1.500? Eu falei assim, mas 1.500, nunca corri. Não, mas corre para ver, né, como é que é. Aí corri, a primeira vez que eu corri, deu certo, né. Eu fiz lá em Belo Horizonte, foi numa competição lá do Campeonato Mineiro, eu corri 4,26. Já é bom já, hein? 4,26, não tinha assim outra pessoa assim no dia da competição, praticamente sozinha, né? Aí depois o pessoal chamou para correr esse campeonato que teve em São Paulo, que eu fiz 4,19, e daí para aí não parei mais. Aí comecei a treinar. Depois eu entrei no 800 também, porque ele também, né, pediu que corresse uma prova assim para fazer um teste, acabou dando certo. Eu acabei gostando também, né, da prova rápida, né? É uma prova que eu gosto bastante, 800, 1.500. E foi assim que eu vim parar na pista, né? Migrou para a pista. Migrei para a pista. O 800 ali, quem tá acostumado com rua, 10 km, 21, dói, né? Dói que é muito rápido, mas passou a primeira volta, já tá com o sininho, já tá na última, né? Isso, já tá na última. É bem rápido. E aí o treino muda bastante. Acho que ele testou, viu que você já era por natureza rápida, né? Rápida. Porque 2,4, acho que no Brasil ninguém nunca correu abaixo de 2,0, né? Acho que a melhor marca da história é 2,0, se eu não me engano. É da Flávia, né? A Flávia hoje acho que é a melhor. Tempo, ela também foi na Olimpíada também, né? Do Rio, né? Da edição do Rio, né? E ela tem o melhor tempo, assim, das mais atuais agora. Ela deve ter o melhor tempo. Creio que ela tem dois cravados. Que acho que o troféu você vê que fica em torno ali. 2 minutos. É que o troféu é uma prova por medalha também, mas Sim. 2,2, 2,4, 2,8 sempre tá ali top 3, né? Dependendo do ano ali, 2,8 você fica em terceiro, ou até ganha, né? Se for uma prova, às vezes, mais estratégica, né? Mais estratégica, E aí você vê que é uma natureza, gostou até do 800. Gostei. Vai voltar esse ano pro 800 ou pretende voltar pra rua agora que tá voltando a rua um pouco, né? Tá voltando a ter prova boa, pagando bem. Muita maratona pagando, né? Mas bastante prova curta também pagando bem. Bastante prova curta. Você tem ideia de voltar pra pista ou vai mesclar? Que dá pra fazer as duas, né? Dá pra correr pista e rua também. Então, a gente tá pensando já no retorno aí, né? Porque eu fiquei um tempo parada, né? Também, 2 anos atrás, né? Eu fiquei um tempo parada devido a uma lesão que eu tive no joelho. E depois que eu tive essa lesão, pegou também uma parte da pandemia, né? E aí teve perda de patrocínio e tudo, e também a questão da recuperação da cirurgia. E acabou que nesse meio tempo eu comecei a fazer outras atividades, né? E aí ficou tipo dividido, né? 50% na outras atividades, 50% no atletismo, mas esse ano eu tô querendo retornar aí, né? Já estou fazendo aí já um trabalho aí, né? Gradativo, para mim poder voltar já firme e forte. Firme e forte. Aí só assim nos períodos, assim, nos ciclos de treino, você estava falando aqui no off, né, antes de começar, que você sempre gostou muito de ficar em Campos do Jordão. Que a gente sempre fala do trabalho de altitude, né, que é muito bom. Teve até um episódio com o Rafael Novaes que eu conversei bastante sobre isso. E aí a gente tem os lugares clássicos, né, que é Paipa, lá na Colômbia, que muita gente fica. É um valor mais caro. Normalmente quem está sem clube é difícil ir para lá porque fica caro, né? A não ser que vai em 10, 12 atletas, mas é difícil também juntar 10, 12. Aí normalmente vai quem tem clube. Aí Campos do Jordão não é que é barato também, que é uma cidade bem turística lá, mas é um pouco comparado com Paipa, mais tranquilo. Você falou que sempre gostou de ficar em Campos. O que você sente quando tá lá? Quanto tempo você fica normalmente? Muita gente gosta de ficar um mês, é o tradicional, né? Fica 30, 40 dias. Mas você até comentou que gosta de ficar um pouquinho mais, que se sente bem. Como que você vê essa questão de ficar em Campos? O que você acha que muda quando tá na altitude, com a cabeça ali só treinando mais o efeito da altitude, né? E quando você tá assim na sua cidade mesmo?
Então, essa questão do camping é interessante, né? O atleta que talvez ele está condicionado assim no treinamento dele ali do dia a dia ali e sempre mudar assim, sabe? Questão até do percurso também, né? Todo dia treina no mesmo percurso, né? Praticamente você já não precisa, já treina até sem relógio, né? Você já sabe já onde que vai dar 1 quilômetro, 2, 3. Então, quer dizer, essa mudança de clima, né, e de lugar ajuda bastante. Eu sempre gostei de treinar em Campos do Jordão. Acho que não assim que eu não tive a oportunidade de ir para Paipa, sei lá, outro lugar que tem altitude, mas pela condição de estar aqui no Brasil, né? Não tem muita mudança da questão de comida, né? Se eu tiver um contratempo, tá tudo, já tô aqui já, é mais fácil para resolver, né? E eu sempre tive bons resultados. Toda vez que fui treinar lá e fiz um trabalho, sempre tive bons resultados mesmo. Inclusive, o último camp que eu fiz lá, né, que foi há 2 anos, 2 anos mais ou menos, né, que eu tive o último camp que eu fiz lá. Eu corri uma prova só antes da pandemia, porque estava dando 3 meses que eu estava lá, foi no mês de março, mais ou menos, que começou a pandemia, né? Estava treinando para a Tribuna de Santos, ia ser em maio. E aí eu tive a oportunidade de competir uma vez só durante o ano, porque mais para o final do ano, em novembro, mais preciso, eu tive uma lesão no joelho. Então, e também não consegui competir depois, devido à questão de não ter prova, né? E toda essa questão que a pandemia gerou. E aí eu corri no sábado 10 quilômetros, né? Os 10 mil. E fiz 34,46. No outro dia corri os 5 também, fiz 16,37. Em de um dia pista, para o né? outro. Em pista. Mas Isso. 2 marcas muito boas, hein? Muito boas, já do sábado para o domingo, né? E aí esses tempos aí ficaram praticamente todo ano, uma vez só. Acabou que no 10 eu acho que eu fiquei em segunda e no 5 fiquei em terceira no ranking ainda, no ranking nacional, mesmo tendo o Troféu Brasil, ainda consegui ficar ainda com esse tempo. Então, quer dizer, um tempo, uma vez só que eu competi, né, praticamente já valeu pro ano todo, né? Valeu a preparação, Valeu a não. preparação que fez, né? Porque o foco mesmo era, eu queria fazer o meu melhor tempo numa prova assim de rua, né, no 10 quilômetros, certamente ia fazer, né? Mas por conta da pandemia e tudo. Aí acabou que também no final do ano eu tive uma lesão, porque uma outra prova que eu queria muito, né, participar e competir era o 3.000 metros com obstáculo. E aí eu já estava fazendo um trabalho aí até para conseguir um índice, né, quem sabe. E acabei tendo uma lesão, fui competir lá em Bragança e tive uma torção no joelho, né? E aí fiquei 1 ano em recuperação. Depois de novembro, né, fiquei praticamente 1 ano em recuperação do joelho. E aí, quando eu voltei, né, voltei naquela questão, né, ainda de volta, fazendo outras atividades, e ainda não tive aquele tempo de voltar mesmo, né? Igual esse ano eu vou fazendo já uma programação já para voltar com tudo. Para voltar já de novo. A lesão assim quando dá joelho, tornozelo, que a articulação demora, né? Principalmente joelho. Demora. E aí, quer ou não, a cabeça também, a cabeça do atleta, ele gosta de acordar e treinar. E a gente sabe, né? Quem é atleta sabe que o condicionamento demora para conquistar, né? Que nem, igual você falou, vai em Campos, ficou ali 3 meses. Aí quando você desceu para começar a competir, já fez uma marca boa, mas com certeza ia baixar bem essa marca, né? Pegando ritmo de prova e tal. E aí, quando machuca, a gente sabe que vai ter que passar tudo isso daí de novo, né? Vai voltar do zero, né? vai estar sem condicionamento, Sem aí condicionamento. sofre para conseguir rodar, depois está muito lento. Então, tudo isso aí mexe muito com a cabeça, né? O atleta ele tem a facilidade, né, de voltar, né? Assim, a questão da memória, né? De treino e tudo. Então, basicamente, ele voltando ali, ele
com 5, 6 meses de trabalho, praticamente já Ele está em forma já ele de já está novo. em forma já de novo, né? É muito rápido também, né? Mas a questão do treinamento na altitude é muito bom, né? Quem, quem pode, quem tem condições de estar fazendo um treinamento, né? Porque também o custo também é elevado, né? Porque já que você vai fazer um camping, né? Você tem que fazer o melhor, né? Tanto no treinamento como em outras questões como alimentação, né? Tem que reforçar a questão, né, nutricional e tudo. Então, quer dizer, é um gasto que fica bastante caro, Aí a né? pessoa também, muito atleta eu vejo que às vezes ele tá começando e ele já começa a fazer camping muito rápido, né? Às vezes ele nem tá ainda com uma bagagem boa, ele já começa a investir pesado. E aí se a pessoa não tiver um patrocínio bom, é arriscado, queira ou não. Porque quando você, que nem você já tinha assim bons tempos e tal, você vai na altitude, por mais que invista, vamos supor, um exemplo só, né? Gastou, sei lá, 2.500 lá um mês. Gastou 5.000 numa preparação inteira, um exemplo. Se você conhece o condicionamento SAI, você recupera esse dinheiro teoricamente até rápido, né? É bem rápido, Bem rápido, bem porque rápido. você entra em prova maior assim, você sabe que tá bem, vai voltar o dinheiro, né? Uhum. Então, realmente, a pessoa tem que usar a cabeça, tem um monte de coisa até que você comentou, né? Saber treinar lá, porque tem uma diferença, né? Você não pode. Você pode até explicar essa parte. Você não faz o tiro na mesma proporção, a rodagem ritmada também, ela não pode ser na mesma intensidade de quando você está numa altitude normal, né? Qual que É, é essa diferença? Só pro pessoal entender essa questão de só altitude, entender. né? Que o pessoal vê muito. Agora estão falando muito do Quênia, né? Tá na moda ir pro Quênia. É bem caro, é mais caro ainda a Mais caro. passagem, muito mais caro. E o Quênia basicamente é a mesma altitude da Colômbia. É 2.000 e pouco o Quênia, né? O Uhum. trabalho de altitude é o mesmo em si. Mas o que que muda assim em relação ao treinamento quando. Qual cuidado você tem que tomar quando tá na altitude ali? Então, o treinamento na altitude vários atletas aí eu já vi, né, que vão e treinam, aí talvez não, tipo assim, não tem o resultado assim que ele esperava, né, no treinamento da altitude, porque é um treinamento que ele envolve muita ciência, né? Tanto do atleta, né, de como que ele está fisicamente, biologicamente, né, ele tem que estar preparado antes de ir para a altitude. E a questão do treino, né, aquela questão de dosar o treino, né, porque o treinamento na altitude requer isso. Então, e às vezes a gente quer fazer o mesmo treinamento que faz, né, numa altitude mais baixa, né, fazer lá assim rapidamente, sem ter uma adaptação, aí a primeira semana vai bem, né? Você sente bem porque o clima é bom, a comida é boa, né? E aí você dorme bem, tudo funciona bem na primeira semana, na segunda vai indo, quando dá na terceira, né? Se não fizer uma adaptação primeiro, então por isso que eu gostava de ir assim, com maior tempo, por causa disso. Primeiro mês, praticamente, é para a pessoa adaptar. Ah, mas a altitude é muito baixa em Campos do Jordão, a pista fica a 1.700, mas sei, mas 1.700 comparado ao lugar que eu estava, né, 800, 900 metros, é praticamente o dobro, né? Então, e a partir também de 1.300 já tem já um efeito já bom, né? A literatura fala que a partir de 1.300 já tem um efeito da altitude, né? A pista lá fica a 1.650, né? E os lugares que depende onde que a pessoa vai ficar, pode chegar a 1.800. Eu já fiquei num lugar lá, numa casa que eu tinha alugado, a 2.000. A casa era 2.000, dormia 2.000 e treinava a 1.650. Então, quer dizer, eu ia com um certo tempo para poder gerar adaptação. Aí depois, um mês era para fazer todo o treinamento, né, de força, volume, e depois mais um mês era para realmente treinar, né? Que aí você vai vendo que o seu condicionamento vai melhorando e aí você vai conseguindo treinar bem lá. E se você treinar bem lá, é certeza que numa altitude mais baixa aquele tempo vai ser bem melhor, né? Não tem erro, Não né? tem erro, E não tem tem também erro. aquela questão de
tem pessoa que ela desce muito em cima da hora, né? Ou ela vai de cada treinador, mas alguns gostam de o atleta desce e já compete direto, e tem alguns que descem, espera ali umas 2 semanas para o corpo meio que dar uma baixada, entre aspas, para depois competir, né? Você gostava de sair da altitude direto para uma prova? Já gostava de já ir descer direto. e já ir direto. Assim, depende de cada pessoa. Isso aí é meio que Tem que testar, fisiológico, né? Tem gente que tem uma facilidade já de descer e competir bem. Outros já sente já um pouco assim a musculatura assim já um pouco mais travada, né? Devido à questão da hemoglobina, né? E tudo. E aí não consegue competir. Tem que esperar uma semana e pouco, né? E meia, mais ou menos, para poder entrar numa competição. Aí vai variar do atleta também, né? Ele vai Da ter parte que física, né? Fisiológica da pessoa, né? Ele vai Cada um ter tem. que testar também, Ele vai né? ter que Pô, testar. fez uma preparação, desceu, competiu, sentiu o corpo travado. Às vezes também errou a preparação lá, né? Também pode ser Fez também. muito pesado, Fez muito pesado, né? não soltou direito para a Não. prova, né? Exatamente, tem toda essa questão. Toda essa questão. Toda Até essa daí o questão. que você falou, até para dar um exemplo pro pessoal, que muito atleta amador acompanha. Hoje em dia tem alguns campings que ficam 20 dias no Quênia. Para a turma entender, vamos supor uma pessoa que faz 6 tiros de 1.000 sem altitude, ela faz para 4 minutos. Na altitude ela faria esse tiro para quanto, mais ou menos, em média, você acha? Tipo 4,10, 4,15? Porque não pode ser na mesma intensidade, né? Porque o desgaste é maior. Ela tem menos, um ar mais rarefeito, né? Menos oxigênio, assim, se você parar para pensar. Como que teria que ser uma sessão de tiro? E um ritmado também, vamos supor, um ritmado forte a 5 por 1.000 para um amador. Na altitude ele faria quanto? Uma média só, né? Só para a turma ter uma base. Ele tem que deixar essa questão do tempo um pouco mais alto mesmo, né? Se aqui numa altitude mais, né, baixa, 800, 900 metros acima do nível do mar, ele consegue fazer a 4 por quilômetro, lá ele vai fazer a 4,10, 4,15, né? Ah, mas os quenianos fazem longão lá, 3,30, 3,25, sei, mas ele nasceu lá, ele é fisiologicamente, o corpo dele já está acostumado com aquilo, né? Aí que está o erro, né? Muita gente vai fazer o camp, quer treinar do mesmo jeito, vamos supor, igual lá no Quênia, quer treinar igual o queniano, vai treinar igual o queniano, só que porém, o que vai acontecer depois, né? Com o organismo dele? Ele não está acostumado, ele não nasceu lá, né? Então tem toda essa questão, né, que a gente tem que avaliar, porque tem os dois jeitos de ver a coisa, né? Ou você pode ir para altitude, para você fazer uma preparação mais longa, né? Que é igual eu falei, né? Você tem tempo de adaptar, tem tempo de fazer todo o trabalho lá com calma, com paciência, ou você faz a preparação aqui, né? Vamos dizer, o seu treinamento de base aqui e vai para a altitude para você ganhar o quê? Para você conseguir recuperar mais rápido, ainda dosando o treinamento, né? Fazer um treinamento mais tranquilo em vista do que estava fazendo aqui. E aí depois que voltar de lá de novo, né? Desce. Aí sim, aí vai fazer todo aquela questão de ganho de velocidade, né? Já de estar mais preparado para poder competir. Então tem esses dois lados aí que pode acontecer na altitude, né? O cara tem que mudar, né? Igual você falou, a pessoa vê o queniano rodando a 3 por 1.000, só que realmente ele mora lá, né? Ele é adaptado a treinar lá. Até a turma vê vídeo do Kipchoge dando tiro para 2,55 e ele corre às vezes nesse ritmo, né? Só que é 2,55 na altitude, quer ou não. Aí ele desce correr uma prova a nível do mar, ele tá com muito efeito de altitude no corpo, né? Então o pessoal tem que entender essa questão também, porque faz diferença e não adianta o cara ir para lá e se arrebentar. O treino todo é assim, né? Muita gente passa muito o limite no treinamento, né? Erra muito assim no treino. É amador, profissional, muito amador, até por excesso de vontade, né? Só que o treinamento você tem que usar a cabeça. Tem um dia ali que você vai entrar na pista para dar uma pancada, tem um dia que você vai só rodar, só fazer o volume.
Agora, se todo dia o cara dá pancada, o Não, organismo não recupera, não né? dá Não, certo, né? não É, adianta. e a pessoa tem que conhecer o organismo dele, né? É, tem que treinar, lógico, tem que treinar forte, né? Se você quer correr forte, tem que treinar forte. Mas aí você tem que olhar também a questão do seu corpo. Tem dia que eu não estou sentindo bem. Vou fazer um treino a 5 por quilômetro, né? Nossa, mas a 5 por quilômetro, o meu corpo está pedindo isso aqui. Então você tem que saber respeitar o seu corpo, né? Tem dia que eu treino muito assim. O dia que o meu corpo eu tenho uma evolução no treino. O dia que ele não tá, eu dou, opa, aqui eu vou dosar aqui e aí sempre dá certo. Então, a gente tem que respeitar o corpo, né? Não é todo dia que a gente treina bem, treina forte, né? Depende. Tá solto, né? É, solto. A gente tem que observar essa questão. E também a questão do treino, né? Igual você falou, né? Erros e acertos, né? Vamos dizer que não existe um treinamento planificado. Esse é o certo. O outro está treinando errado. Não existe isso. Existe o que adapta a cada pessoa. Por exemplo, tem vários atletas que treinam com um treinador, vai bem muitos anos, aí depois sai daquele treinador, vai para outro, não consegue evoluir mais. Mas o treino do outro era ruim. Não. Talvez ele adaptou com aquele tipo de treino do primeiro treinador. E aí, essa mudança, até o organismo dele adaptar, também não sabe se vai adaptar também, né? Às vezes vai ter que voltar no treinador que ele tava, né? Tem gente que corre super bem, né? E tá com um treinador que talvez não tem nem tanto nome, né? Vamos dizer assim, entre os grandes treinadores que tem no Brasil. Mas ele conseguiu assimilar aquele treino e consegue competir bem e tudo. Ele sai dele, vai para o outro que talvez, né, tenha um certo e não consegue evoluir. Talvez seja isso, né? Tem essa questão Tem toda, essa questão, né? Até dentro disso, falando do seu treino um pouco, você gosta... Como que é o seu treino, um modo geral assim? Não que você vá detalhar tudo, mas uma semana pesada sua assim, quando tá no específico, né? Quanto em média você roda, assim, quando vai correr uma prova mais de rua, tiro assim, que volume mais ou menos você faz, de tiro longo, tiro curto? Então, vamos pegar assim uma semana de treino que a gente fazia lá em Campos de Jordão, né? A gente sempre fazia um ritmado no começo da semana, né? Era um ritmado naquele período que eu estava, que era um período de base, era um ritmado um pouco maior, né? Ele era 15 quilômetros, 16 quilômetros de ritmado. E aí depois na terça-feira tinha o trabalho, né, na academia, né? Sempre fiz academia, toda semana tem que fazer o treinamento, né, de força e tal. E aí depois fazia a rodagem ali. Na quarta já era o treinamento né, intervalado ou fartlek, né, ou qualquer um que seja. Na quinta fazia um semilongo aí, né? Vamos dizer assim, 1h20, né? Na sexta fazia outro trabalho também de novo, né? No sábado, uma rodagem um pouco menor. E no domingo, um longo maior, né? Vamos dizer assim, um longo propriamente dito, né? Aí de 1h30, 1h40. Eu sei que detalhando aí nessa semana aí, era um volume aí de 180 a 200 quilômetros por semana. Bastante, hein? Isso aí Cheguei, pra correr bem uns 5, um 10, uma meia, a né? treinar esse volume, assim, nunca tinha treinado esse volume de treino, mas já cheguei a treinar já 180, 200 quilômetros por semana. Que é um volume... É um volume bem alto. Bem alto. É um volume até que muita gente faz para maratona, né? Atleta de elite. Que dá para encaixar, né, a maratona com 180, 200, né? Dá pra... Mas assim, no período de base, né? Não que fiquei todo o período rodando 180, 200, mas assim, no pico máximo ali do treinamento ali, cheguei a fazer 180, 200 quilômetros semanais. É bem puxado. É um volume bom. Depois também a hora que diminui um pouco e você tá com essa base e começa a pôr mais velocidade. Bagagem, aí colocar mais um pouco de velocidade, aí vai embora. Que é o que eu acho que o pessoal às vezes esquece, né? É legal tudo ter um tênis bom, um relógio bom, tudo assim, né? É legal. Só que a base mesmo para a pessoa evoluir tem que ter treino. E dentro do treino, o pessoal é muito encanado com tiro, né? Todo mundo acha que, eu fiz
sei lá, 15 de 400 para 1,8, eu vou correr 14,0 ali. Se o cara não tem volume, às vezes ele leva meio que na força. Ele roda um tantinho até, um voluminho ali para aguentar isso aí, esse tiro. Só que ele faz o tiro de repente com 1,5 minuto de pausa, 2. E aí ele não segura na prova porque não tem volume, né? Então o pessoal esquece o básico do básico, que é sempre ter volume. Para evoluir na corrida, basicamente o princípio é correr, né? Então a pessoa ela tem que gostar de rodar, isso aí não vai mudar nunca. Não adianta, pode você pegar o Kipchoge, aquele Cheptegei lá que bateu o recorde do Bekele, Joshua lá, os caras rodam muito, né? Rodam bastante. Rodam bastante. Eles têm bastante volume, né, de treino, né? E a gente sente o volume de treino, né? Igual, por exemplo, eu te falei que o ano passado eu estava assim, 50%, né, no atletismo e 50% em outras atividades. A gente vê o quanto que precisa, né? Chegar lá na pista e falar assim, Cristiano, faz 20 tiros de 400. Eu chego lá, eu faço. Mas aí falta essa outra parte, sabe? Não adianta fazer um treinamento bom e tudo é um complemento um do outro, né? Tem que ter esse volume de treino. O ano passado mesmo, eu não consegui fazer um volume aí maior que 80 quilômetros por semana. Quer dizer, é pouco, né? É pouco para o que precisava realmente, né? Pelo menos aí uns 100, 120, né? 80 quilômetros era muito pouco. Isso quando dava a semana que dava mais, né? Mas assim, chegou a semana que dava 60. Então, quer dizer, é muito pouco. A gente já vê na prática que falta mesmo essa questão do volume, tem que ter. No volume você se sente até mais confiante, né? Para fazer ali 20,400, fazer um longão progressivo. O corpo, você fica um pouco mais pesado, o corpo mais cansado, né? Aí tem que ter massagem, outras coisas para ir soltando. Só que a confiança que fica, né? E o tanto que rende, e o tanto também que o corpo recupera, né? Que o corpo aprende a recuperar mais rápido, né? Se você está treinando mais, ele naturalmente é obrigado a recuperar um pouquinho mais rápido o organismo. E aí, tudo isso daí é um processo que ajuda muito. Isso aí não é que é o segredo, mas todo atleta de elite tem um volume bom. Igual você falou, pegou um ano com outras atividades também, né? Muitos atletas hoje em dia estão dividindo, porque acabou os clubes, né? Até falando disso, dos clubes, que acabou, você pertencer a alguns clubes. Acho que eu já vi foto de você no Cruzeiro. Você correu pelo muito tempo no Cruzeiro? Depois, primeiro foi no Barueri. Primeiro Grêmio clube, Barueri. Grêmio Recreativo Barueri, depois Cruzeiro, aí depois Orcamp. Aí na Orcamp eu tô até lá, até hoje. Orcamp é uma equipe muito boa, né? Isso, lá de Campinas. Aí tô na equipe lá ainda. Porque, quer ou não, assim, antigamente quando tinha todas as equipes, né? Os atletas, eles tinham um salário ali, né? Ajudava bastante. Corria muita prova, mas também ganhava nas provas, não... Era ruim a questão de viajar toda hora, mas queira ou não, tinha premiação toda hora, né? Sim. Então você pegava ali Gran Cursos, Pé de Vento e Cruzeiro, a BMF ficava mais na pista, de vez em quando saía, né? Mas essas três aí, os atletas, eles estavam em muita prova, tinham o apoio da equipe e tinham o que ganhava na prova também, né? Ganhava na prova, ajudava, né? Ajudava. Essa questão aí ajudava. Mas hoje, o que está faltando hoje no atletismo, é lógico que mudou, né? Agora com a questão da administração da CBAT também mudou, né? Trouxe algumas coisas aí que eu acho que já deveria ter já há algum certo tempo, né? Já deveria ter, mas tudo bem. Agora está trazendo, né, essa questão de ter competição, está tendo mais competição, as competições também estão num nível bom, né? Há um certo tempo atrás não tinha. Você ia competir, tava 2 pessoas numa prova. Então, quer dizer, hoje está tendo assim uma participação boa, sabe? Mas é aquilo que você falou, a questão do clube, né? Os maiores clubes acabaram, terminaram, né? Não tem mais. A questão também do patrocínio, devido à questão de novas leis, né? A lei de incentivo ao esporte que não deixa ter aquela questão de pagamento de atletas de alto rendimento, é só atletas de informação. Então, quer dizer, tem toda essa questão aí que dificultou
né? A questão do atleta hoje, que hoje ele tem um suporte, né? Quem está iniciando em qualquer esporte, até os 18 anos, né? E dos 18 anos para lá, Se vira, né? só Deus sabe, né, o que pode acontecer. Aí a pessoa certamente não vai continuar no esporte. Hoje, quem está no esporte hoje, de alto rendimento, é porque ele ama o que faz e é o que ele faz de melhor, né? Não porque ele é difícil a gente trabalhar sem ter um patrocínio, né? Sem ter um patrocínio, você não tem como você fazer, você se dedicar 100% daquilo, porque sua cabeça fica a mil, né? Como que eu vou fazer para me pagar isso? Agora não, você tendo um patrocínio, nem que seja, não estou falando de dinheiro, né? Dinheiro é o de menos. Falando assim, uma ajuda, um apoio, né? De uma fisioterapia, um material, sei lá, né? Vou fazer um campo em tal lugar. Aí você tem aquele suporte, né? Isso aí ajuda bastante. Ajuda na evolução, né? A evolução. Até por isso que muito atleta tá dividindo, tá treinando e trabalhando, porque caiu o apoio, praticamente ninguém tem um salário fixo, aí um ou outro tá com algum patrocínio, só que tudo subiu também, né? A passagem hoje subiu muito, então se o atleta não tá bem, ele não vai arriscar sair de São Paulo, correr em Brasília com o preço que tá a passagem, que às vezes ele fica lá em quinto, como a premiação baixou e o preço da passagem subiu, ele ficando em quinto não vai nem cobrir o que ele gastou com a passagem, né? Então é uma outra época. Uma outra época. Às vezes a gente critica tudo, baixou o tempo, tá muito ruim, mas tem que entender o contexto. O pessoal não tá treinando tanto igual antes. Pouca gente não consegue, não é nem vontade, que vontade os atletas do Brasil eles têm. Tanto que os que têm clube, você vê que o resultado deles está acima da média, né? Sim. Os que estão assim um pouco melhor são os que têm clube, que estão treinando 2 períodos. E no tradicional de um atleta, né? Que é treinar, comer e dormir. Sim. Descansar ali. Agora a maioria aí que está com resultado abaixo do que corria, é porque depois da pandemia perdeu tudo. Não tem apoio, não tem nada. E aí não tem como, a cabeça também não tá ali, né? O atleta está treinando, vai na prova, ele quer ganhar o dinheiro, ele quer fazer resultado, mas ele tem que trabalhar, ele tem conta vindo, aí ele não tem um apoio nem para hotel, tem organização que cortou hotel. Sim. Antigamente todas davam hotel praticamente, dava até algum cachê, alguma coisa. Agora diminuiu muito isso, né? Então, tomara que, pelo menos na pista, esse presidente que tá, ele é muito bom. O pessoal tá gostando bastante. O Vladimir, né? Vladimir. É o Vladimir. Vladimir. Eu confundo Vladimir e Vladimir. O pessoal tá gostando. Ele até vai voltar aquele brasileiro de fundo em pista que tinha antigamente, que cortaram por um bom tempo, né? E acho que tem que ter também competição, porque pode estar um empresário ali vendo, alguém que gosta do esporte, que, sei lá, o cara não vai dar um dinheiro, mas ele vai bancar todas as suas viagens. Sim. Com um hotel. Já é uma baita ajuda. O cara vai te dar tênis, roupa e te bancar um restaurante, uma alimentação boa, uma massagem, quiropraxia. Então, tudo isso que, infelizmente, vem baixando o esporte. Ajuda, né? Ajuda. E também a questão da pessoa que está patrocinando ser ligada ao esporte, né? Também a pessoa tem que gostar, né? Igual, por exemplo, eu tive um patrocínio durante muito tempo, que era da empresa Biolev, né? A Biolev me patrocinou durante quase 5 anos. E, assim, o Dr. Flávio, que era o dono, né? Ele faleceu há algum tempo. Acho que, se eu não me engano, tem uns 2 anos. Menos de 2 anos que ele faleceu. E, assim, ele gostava de esporte, sabe? Era uma coisa que... para ele se sentia bem, não só do atletismo, né? Patrocinava também os atletas africanos, né? O Coquinho mesmo, né? A Biolev patrocinou durante muito tempo. Tinha o skate, tinha judô, tinha futebol, tinha outras modalidades lá que ele patrocinava, né? Além do valor que a gente recebia, a gente ainda recebia os produtos ainda na nossa casa. Ele fazia entregar os produtos em casa de cada um que tinha. A gente tinha acesso aos produtos também e era uma pessoa que gostava do esporte, né? E depois que ele faleceu, né? Praticamente o filho dele não morava aqui, né? Morava em outro país.
veio aqui e tudo, e aí acabou o patrocínio, e ele também não tinha envolvimento com o esporte, então tá aí, né? Também a questão do patrocinador, lá igual da Gran Curso também, o professor Grangeiro, ele gostava também das corridas. Até quando ele não tinha o patrocínio da Caixa, que foi quando começou a Gran Cursos, ele tirava o dinheiro dele mesmo e patrocinava alguns atletas. Depois que entrou o patrocínio da Caixa, né, na época. Então, quer dizer, a gente vê que eram pessoas que eram ligadas ao esporte, que gostavam, e quanto que evoluiu. Olha só para você ver, né? A iniciativa que ele teve, hoje, né, igual eu te falei, todos os atletas do Brasil passaram pela Gran Curso, né? Quantos atletas que, através da iniciativa dele, não estão aí hoje, até hoje, né? Com aquele apoio, com aquela ajuda que ele começou lá atrás. Então, quer dizer, é a longo prazo, né? O que ele fez está até hoje. Então, quer dizer, através de uma iniciativa. Uma né? iniciativa Uma ali. iniciativa. Realmente, se o patrocinador não for um cara ligado ao esporte, né? Realmente é complicado ele patrocinar. Sim. Que aí, sei lá, ele tem uma verba para incentivo, com imposto lá e tal, ele vai usar em outra coisa, né? Se ele já não gosta de esporte, sei lá, é um cara mais da boemia ali e tal, um cara mais que não curte esporte mesmo, né? É difícil mesmo ele pegar e, vou ajudar os atletas aqui. Não tem como. A não pessoa tem como. que ter algum envolvimento, né? O mínimo de envolvimento. O mínimo de envolvimento com aquela questão, né? Com aquela atividade ali. Com aquela atividade. Senão não tem como. Não vai embora. Não vai mesmo, né? Aí até pra gente ir agora para uma parte final, quais seriam os seus planos no esporte daqui para frente, né? Voltar a treinar agora, mais pesado, pelo que você falou, casando também com a sua rotina atual, né? Tudo, queira ou não, a vida da gente vai mudando, né? Ninguém sabe o dia de amanhã e tal. Mas qual seria sua meta, assim, voltar a treinar, voltar agora nas provas de pista? O que você tem em mente? E só lembrando, você já pegou também uma seleção, né? Já. Tava lendo da sua história, você foi pro Pan-Americano de Toronto. De Toronto, em 2015, né? 2015, eu participei dos Jogos Pan-Americanos. E não participei de um Sul-Americano porque tive alguns problemas de saúde, não pude ir, né? Mas do Pan-Americano participei em 2015, na prova dos 1.500. Foi bom vestir a camisetinha ali, amarelinha? Foi bom, foi bom. Fui quinta, né? Fui quinta colocada lá na prova. Achei que foi uma primeira competição que eu fui, assim... Internacional foi bom. Achei que foi bom. E queira ou não, é difícil, né? Pegar uma seleção no atletismo, nossa, tem que ralar, hein? Tem que trabalhar bastante, né? Pra chegar. E aí os seus planos hoje em dia seria voltar pra pista, ganhar Troféu Brasil de novo, aproveitar essa fase que parece que tá voltando a ficar boa a coisa na rua? Então, igual você falou, né? Eu tive essa questão aí de dividir, né, o esporte com o trabalho, né? E aí tava, vamos supor, de 100%, tava 60% no trabalho, 40% no atletismo, né? E agora, esse ano, eu vou diminuindo a questão do trabalho e ficando mais no atletismo, né? Mas aí eu quero preparar bem, né? Tem aí o Troféu Brasil, que eu quero participar esse ano, quem sabe um pouco melhor do que eu participei o ano passado, né? Então já vem fazendo aí já um planejamento já para chegar bem, né? Também é bom a gente chegar bem condicionado, né, na competição, não chegar ali 80%, tem que chegar a 110%, né? Tem que estar bem, né? Então não adianta querer também participar e aí a gente acaba se frustrando, não pela competição em si, né? Mas por ver o quanto que você pode fazer e não consegue fazer porque talvez você não se preparou direito. Então, por isso que esse ano eu quero voltar certinho, me preparar. Não competi esse ano ainda. Tem muita gente aí que até está perguntando, será que a Cleidiane está competindo? Não está. Será que parou de correr? Mas não é. É toda essa questão, porque a gente que já teve um resultado um pouco melhor e a gente talvez entrar numa prova não tão bem fisicamente, aí fica, sei lá, acho que fica meio chato, a gente se frustra como atleta, sabe? Não
pela outra, as outras pessoas, mas pelo resultado que a gente sabe que a gente pode fazer, né? Entendeu? Queira ou não, você sabe o A gente se caminho para cobra, chegar, né? e você conhece o seu corpo, né? Você sabe o que tem que fazer para chegar Pra num chegar lá. condicionamento, e você sabe quando tá no meio do caminho e entrou em uma prova, né? É, Que, pô, tá todo mundo ganhando, mas, pô, eu podia ter ganhado ali porque eu sei que eu não tô em forma, não tô no meu melhor, né? Ainda mais em pista, se for correr Troféu em Brasil, chegar pista, fora de forma, as meninas chegam voando ali, né? se todo mundo tá bem É, fisicamente, e aí ali não quem tem nem como tem você entrar na a competição, né? competição. Já é Que quem tem difícil, né? clube, só para a turma entender, quem tem clube é uma pressão grande o Troféu Brasil, É, porque o clube é a competição dos clubes, na verdade, né? a competição Competição de máxima, clube, né, do máximo. país no atletismo o Troféu Troféu Brasil, né? Brasil. É um É, campeonato brasileiro de o clubes, Campeonato né? Brasileiro de Basicamente Clubes. falando. Aí soma pontos, né? Acho que até o oitavo soma ponto ainda, né? Uhum. Vai somando pontos por prova para dar o clube campeão. É o clube Então tem campeão. atleta que ele é mandado embora se ele vai mal no Troféu Brasil, por exemplo. Sim. Ou ele pegou 2 troféus seguidos assim e foi mal, ele Já começa, perde o né? clube, ou Perde o diminui o clube. salário, primeiro diminui o salário, depois perde. Então ali as meninas chegam voando, né? O pessoal chega muito em forma ali Chega em forma. no Troféu Brasil. E é bonito, porque agora tá. Até a CBAT tá passando ao vivo no YouTube. Tá um negócio bem bacana agora, né? Sim, Tá bem. essa questão da mudança, né, tá sendo boa, né? A questão é, deu agora também a questão do plano de saúde e É, tudo para os atletas, né? Os 8 primeiros colocados no Troféu Brasil ou em qualquer outra competição que tem, que a CBAT faz. Igual agora teve a Copa de meio fundo e fundo, né? Então, quer dizer, isso aí é um apoio que ajuda bastante, né? Não é um apoio assim, talvez financeiro, mas é um apoio que tá indo bem, né? Eu acho que tá melhorando. tá voltando. Deus É, quiser, vai voltar como antes. isso. Agora, para a gente encerrar essa. Foi a primeira vez, espero te convidar novamente. Quem sabe um dia você e o Duzão, que eu quero ver Uhum. se mais para frente eu convido o treinador ou o atleta. Aí a gente bola um Fazer. tema, né? Mas pode falar daí, pode até olhar para aquela Uhum. câmera. Agradecer seu treinador, agradecer quem você quiser, mandar um abraço, falar, pedir um apoio. Pode ficar à Tá, vontade ali tá bom. agora, para o É, pessoal falar com eles, né? primeiramente, né, agradecer aí a Deus, né, por estar aí viva, né, com saúde, né, que é o mais importante, né? E agradecer também a você, né, por ter dado essa oportunidade hoje de estar aqui falando um pouco da minha história, né, para que as outras pessoas também conheçam, né, o que está por detrás, né, dos bastidores aí de um atleta aí de alto rendimento, né, tudo que acontece, as dificuldades, né, e também as coisas boas, né, que são os resultados, né, não tem só dificuldade, porque da dificuldade é que vem a vitória, né. E através da dificuldade do dia a dia, a gente vai fortalecendo e vai crescendo, né? Buscando aí, né? Quem sabe, igual eu falei, essa questão do patrocínio, que eleva o nível do atleta, é bom, né? Se tiver pessoas que queiram patrocinar, patrocine, né? Que isso é importante, não só no esporte, qualquer tipo de trabalho que tem uma iniciativa, que tem um apoio, ele evolui, né? Cada vez mais aquilo vai crescendo e vai dando frutos, né? E só agradecer, né? Por continuar no atletismo, né? Fazer uma coisa que eu gosto, que é a corrida. E quem sabe, né? Deus sabe de todas as coisas, né? E tá voltando aí aos poucos. E daqui a pouco tempo tá no nível que estava antes e conseguir almejar novas vitórias, né? Ah, Deus quiser, vai voltar sim, viu? Uhum. Obrigado aí pela presença, por ter vindo até aqui. Né? Espero até falar para o pessoal. Sigam a Cleidiane, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, tá, pessoal? Quem quiser patrocinar uma atleta, eu trouxe até agora, ela é a segunda mulher. Uma foi a Zenaide e ela foi a segunda. E eu divulguei aqui todos os atletas que vêm, eu divulgo. Mas se você quer alguma atleta no feminino, patrocinar uma atleta no feminino, que corre forte, vocês viram a história dela, entre em contato pelo Instagram, porque vale a pena, vai estampar a sua marca lá na camiseta, né? Vai ter pódio
E, assim, a turma pensa que o apoio para um atleta de elite é um negócio absurdo e não é. Entendeu? Às vezes um apoio que você, que é empresário, para você não é nada, entendeu? Mas para o atleta já vai ajudar muito. Tem empresários aí que correm no mundo inteiro, né? Gostam de corrida e seria legal incentivar um atleta. Então, quem tiver interesse de patrocinar a Cleidiane, chama no Instagram. Mostrar aqui para vocês também, antes de encerrar novamente, né? Tá aqui na mesa, na verdade, os produtos da Dobro, que é quem está patrocinando esse projeto aqui, ajudando, né? A financiar ele, que também tem um gasto, queira ou não. Quem tiver interesse, então, tá na descrição também. Tem gel de carboidrato, creatina. Aí vai do que você toma, do que seu nutricionista passa e tal. Tem o cupom de desconto aqui do canal na descrição. E é isso, pessoal. Mais um episódio chegou ao fim. Muito obrigado a quem assistiu, tá? Deixa o joinha, isso realmente ajuda. Em rede social tem que deixar isso aí, que conta muito. Deixa um comentário aqui, né? Falando um próximo convidado, falando alguma coisa desse episódio também. E tamo junto, Abelardos. Novamente, obrigado para Cleidiane. Obrigada. Até o próximo episódio e é nóis. Valeu. Uhum.